O deputado federal Marcel Van Hatten divulgou pelas redes sociais entrevistas que concedeu a veículos de imprensa holandeses durante sua viagem ao país. O deputado relatou que havia grande interesse sobre o Brasil em virtude da invasão aos prédios dos três poderes e explicou: falamos sobre a repudiável violência que o mundo todo assistiu nas depredações aos três poderes no Brasil, bem como tratamos sobre o descrédito que milhões de brasileiros hoje têm nas instituições do país e a censura que está sendo imposta de forma inconstitucional e abusiva por ministros do STF e do TSE. O deputado relatou à imprensa internacional: repudiei os atos violentos em Brasília de domingo passado, além de ter também contextualizado ao repórter Mark Belinfante a situação política no Brasil, que, infelizmente, a maior parte da mídia europeia e internacional não divulga. Lula teve seus processos anulados pelo STF, mas o fato de ter sido condenado como criminoso e depois ser eleito presidente da República revolta uma massa enorme de brasileiros. Falei também da censura que atualmente está sendo imposta a diversos políticos e cidadãos brasileiros pela Suprema Corte, algo impensável num país como a Holanda, onde a liberdade de expressão e o devido processo são basilares. É fundamental que o mundo saiba o absurdo que se passa no nosso Brasil. Ao divulgar o artigo Sensatez Holandesa no Ninho de Cobras Brasileiro, que mostra sua entrevista ao jornal holandês The Telegraph, o deputado disse: visitei durante alguns dias do recesso parlamentar meu irmão e sua família na Holanda, onde residem. A atual situação no Brasil, contudo, chama muito a atenção da mídia internacional e aproveitei o momento também, mesmo de férias, para contatar jornalistas do país europeu e levar a eles a realidade do que acontece no Brasil. Foi o caso da minha entrevista ao jornalista Wiert Duck, que escreve para o jornal de maior circulação da Holanda, The Telegraph. Falamos sobre a repudiável violência que o mundo todo assistiu nas depredações aos três poderes no Brasil, bem como tratamos sobre o descrédito que milhões de brasileiros hoje têm nas instituições do país e a censura que está sendo imposta de forma inconstitucional e abusiva por ministros do STF e do TSE. O jornalista Duck também soube, com rara maestria, contar um pouco da minha história de vida pessoal, bem como da minha família paterna, que emigrou da Holanda nos anos 60 para o Brasil. Acompanhe, na tradução que fizemos da matéria escrita em holandês, um pouco mais da minha trajetória e entenda melhor por que eu repito tanto que não quero viver em outro país. Quero viver em outro Brasil. O deputado também divulgou o vídeo de sua entrevista em holandês ao principal programa de comentários de notícias diário da TV holandesa. Van Hatten disse: além do jornal The Telegraph, também a televisão holandesa me procurou para falar sobre a situação no Brasil. Foi na última segunda-feira, no dia seguinte às violentas e lamentáveis invasões aos prédios dos três poderes. Eu estava, naquele dia, visitando familiares na Antuérpia e de lá gravei essa entrevista ao principal programa de aprofundamento das notícias do dia na TV holandesa. Para mim, foi curioso dar entrevista a esse programa específico, pois muito o assistia em casa, em Utrecht, no início da noite, quando voltava das aulas do meu mestrado em Ciência Política na Universidade de Leiden, concluído em 2012. Agora, como entrevistado, repudiei os atos violentos em Brasília de domingo passado, além de ter também contextualizado ao repórter Mark Belinfante a situação política no Brasil, que, infelizmente, a maior parte da mídia europeia e internacional não divulga. Lula teve seus processos anulados pelo STF, mas o fato de ter sido condenado como criminoso e depois ter sido eleito presidente da República revolta uma massa enorme de brasileiros. Falei também da censura que atualmente está sendo imposta a diversos políticos e cidadãos brasileiros pela Suprema Corte, algo impensável num país como a Holanda, onde a liberdade de expressão e o devido processo são basilares. É
é fundamental que o mundo saiba o absurdo que se passa no nosso Brasil. Assista a entrevista e não se assuste. Estou falando em holandês mesmo, idioma que aprendi ainda pequeno. Sempre falei em holandês com meu pai, que nasceu na cidade de Schemda, Holanda, e veio para o Brasil com seus pais quando tinha apenas 7 anos. Por esse motivo, mantenho ainda fortes vínculos com os Países Baixos, onde já morei, estudei e empreendi, antes de retornar ao Brasil e à política em 2013. No artigo divulgado pela imprensa escrita, Van Hatten apontou aos holandeses: vozes críticas são caladas pelo Supremo Tribunal Federal. Contas em redes sociais de políticos que questionam as circunstâncias da eleição presidencial, na qual Lula venceu Bolsonaro, têm sido bloqueadas. Milhares de postagens e vídeos foram removidos e o passaporte de um jornalista brasileiro que está nos Estados Unidos acabou de ser retido. O jornal assinalou que a situação já vem sendo denunciada na imprensa internacional e que Van Hatten também sofre censura. O artigo diz: a imprensa internacional, entre outros o New York Times, critica a atual situação. Também Van Hatten, que representa o Partido Reformista de Direita Novo, questiona a censura promovida pelo Supremo Tribunal Federal, que estaria nas mãos de Lula. Não sou bolsonarista, mas defendo enfaticamente a liberdade de expressão. Logo, também ele recebeu uma advertência. Van Hatten mostra o processo. Aqui está escrito que, sob pena de altas multas, não posso me pronunciar publicamente sobre assuntos tais como o resultado da eleição ou o funcionamento do Estado de Direito. E agora, parece que uma verdadeira revolta foi desencadeada. No contexto atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias, como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. A totalidade da renda da Folha Política, assim como de outros canais e sites conservadores, está sendo confiscada a mando do ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, com o apoio e aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 18 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. pix@ajude@folhapolitica.org. Repetindo o que disse no discurso anterior, não está em julgamento aqui tão somente o caso do deputado Daniel Silveira, e repito, execramos a sua fala em vídeos que foram amplamente divulgados. Está recolhida ao banco dos réus, aguardando o veredito que será exarado pelos seus próprios ocupantes, esta Câmara dos Deputados, deputado Isnaldo Bulhões, líder do MDB, partido de Mário Covas, que disse esta mesma frase durante a discussão do pedido de licença para processar o deputado Márcio Moreira Alves, exigido pela ditadura militar e que foi considerado a gota d'água para o AI-5. Muitos falam em AI-5, mas não conhecem a história do ato institucional número 5. Talvez não se lembrem, mas faço questão aqui de recordar aquilo que deve ser ensinado nos bancos
escolares, naquela oportunidade este parlamento foi capaz de construir consenso, e deputados governistas da base do regime, da base da ditadura, votaram a favor deste parlamento. E a gota d'água do AI-5 não veio daqui, veio do Poder Executivo. Desta vez o AI-5 vem do Poder Judiciário, vem do Supremo Tribunal Federal, que num ato arbitrário e autoritário, à margem do que diz a Constituição, que foi aprovada por este parlamento e só por ele pode ser emendada, à margem do que diz a Constituição e a lei, faz uma prisão ilegal, inconstitucional. Caros colegas, não se trata de defesa corporativa aqui, pelo contrário, há conselho de ética que puna com rigor este e outros casos pendentes. Vamos reativá-lo. Trata-se de defesa da democracia, do Estado de Direito, da defesa de que não nos submetamos como vassalos humilhados ao Supremo Tribunal Federal. É disso que se trata. Ou vamos mais uma vez votar aqui, permitindo que o Supremo avance, desta vez, pela primeira vez, violando o que é inviolável, que é a nossa imunidade parlamentar. É isso que vamos permitir na noite de hoje? Que a Suprema Corte continue com inquéritos sem denúncia do Ministério Público e haja por conta própria, fraturando a nossa democracia e a nossa Constituição? Vamos tentar buscar consensos, assim como na votação de 68, quando houve maioria para defender esta casa e o mandato parlamentar.